3 crianças órfãs nas estradas empoeiradas do território do Arizona não faziam ideia de que ajudar um rancheiro rico e encalhado a consertar a roda quebrada de sua carroça mudaria suas vidas para sempre. Quando a carroça de Samuel Crawford quebrou a quilômetros da cidade, com uma reunião de negócios crucial esperando por ele, aquelas crianças esquecidas não hesitaram em ajudar. Elas recusaram seu dinheiro, não pediram nada em troca e desapareceram de volta para a vida dura no orfanato. Mas o que aconteceu no dia seguinte vai restaurar sua fé na humanidade. Apenas um dia depois, uma carroça coberta apareceu na porta do lar infantil de Saint Mary. E o que o condutor disse à irmã Margaret deixou todos em lágrimas. Esta é uma história real do Velho Oeste que prova que, às vezes, os menores atos de bondade criam os maiores milagres. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais histórias incríveis da fronteira. E conte nos comentários de onde você está assistindo. Adoramos ouvir nossa família do Oeste. Os ventos de outono de 1885 varriam o território do Arizona com uma mordida implacável, trazendo a promessa de uma tempestade de inverno precoce. Samuel Crawford, dono do imenso rancho Double Eagle, segurava com firmeza as rédeas de seu mais nobre garanhão enquanto guiava sua carroça carregada pela trilha sinuosa rumo a Silver Ridge. Aos 52 anos, Sam era um homem acostumado ao controle. Seu rancho era o mais próspero de 3 condados. Seus cavalos eram cobiçados da Califórnia ao Texas, e sua palavra tinha peso em qualquer negociação, daqui até Fênix. A carroça rangia sob o peso de seus melhores artigos de couro e celas adornadas em prata, amostras destinadas a garantir o maior contrato de sua carreira. Não era uma reunião qualquer. Era com o governo territorial, um acordo que forneceria cavalos para unidades da cavalaria em todo o sudoeste. O tipo de contrato que podia garantir a vida de um homem, e mesmo de alguém que já era mais rico do que a maioria poderia sonhar. Sam havia construído seu império do nada, começando com um único cavalo e uma determinação forjada nas duras realidades da vida na fronteira. Depois de perder sua amada esposa Eleanor para a febre 3 anos antes, o trabalho se tornou seu único companheiro, e o rancho, a única coisa capaz de preencher o vazio em seu peito. Ele se dedicou a criar os melhores cavalos, expandir suas terras e acumular riqueza com um foco absoluto que impressionava parceiros de negócios e preocupava os poucos amigos que lhe restavam. A reunião em Silver Ridge estava marcada exatamente para as 14 horas, e pontualidade era tudo nos negócios. Sam se orgulhava de nunca se atrasar, nunca dar desculpas e nunca decepcionar quem dependia dele. Sua reputação de homem confiável valia mais que toda a prata em seu cofre. Mas, conforme a manhã avançava, o céu começou a escurecer com nuvens ameaçadoras. O vento aumentou, fazendo rodamuinhos de poeira pela trilha e lançando ervas secas para todos os lados. Sam estimulou o cavalo a seguir em frente, calculando o tempo em sua mente. Se mantivesse aquele ritmo, chegaria a Silver Ridge com 20 minutos de sobra. Tempo suficiente para se arrumar e se apresentar adequadamente aos oficiais do governo. Foi então que o desastre aconteceu. Craque! O som agudo de madeira se partindo ecoou pelo deserto enquanto a carroça de Sam sacudia violentamente para o lado. A roda traseira esquerda, enfraquecida por meses de terreno acidentado e cargas pesadas, finalmente cedeu. Os raios de madeira se estilhaçaram como gravetos, fazendo a carroça tombar perigosamente. Sam puxou as rédeas com força, parando seu cavalo assustado enquanto a carroça descia rangendo sobre o eixo danificado. Maldição! Sam praguejou, sua voz ecoando pela paisagem desolada. Ele saltou do assento, suas botas polidas tocando o chão poeirento com um baque. A roda quebrada jazia em pedaços ao redor da carroça, em alguns raios enfiados na terra, outros espalhados como ossos quebrados pela trilha. Sam circulou a carroça, avaliando o estrago com crescente desespero. Aquilo não podia ser consertado com corda e força de vontade. A roda estava completamente destruída. Ele precisaria de uma roda nova, ferramentas adequadas e pelo menos 2 homens fortes para erguer a carroça. Ali, a 15 milhas do assentamento mais próximo, poderia muito bem estar preso na lua. Ele puxou o relógio de bolso com os dedos trêmulos. 11h30.
2 horas e meia até a reunião mais importante de sua vida, e ele estava parado no meio do nada com uma carroça quebrada e sem qualquer maneira de pedir ajuda. Os oficiais do governo não o esperariam. Havia outros rancheiros ansiosos pelo contrato e homens que chegariam na hora, com seus cavalos e suas promessas. O vento uivava ao redor dele, levantando a poeira e trazendo o cheiro de chuva. Ao longe, nuvens escuras se acumulavam no horizonte, ameaçadoras. Se chovesse, as trilhas virariam lama, impossibilitando viagem por dias. Sam Crawford, o homem que controlava milhares de acres e centenas de cavalos, que empregava dezenas de homens e comandava respeito em todo o território, estava impotente diante de sua carroça quebrada. Pela primeira vez em anos, toda sua riqueza e poder não significavam nada. Ele era apenas um homem sozinho em uma trilha deserta, vendo seus planos cuidadosamente elaborados desmoronarem como os raios estilhaçados aos seus pés. Sam olhou para os destroços da roda da carroça, sua mente correndo por opções cada vez mais desesperadas. Ele poderia desatrelar o cavalo e cavalgar até Silver Ridge, mas isso significaria abandonar milhares de dólares em mercadorias para bandidos ou saqueadores. As amostras que carregava não eram apenas valiosas, eram feitas especialmente para exibir a qualidade do seu rancho, cada peça um testemunho dos cavalos superiores que ele criava. Sem elas, sua apresentação seria inútil, em apenas palavras vazias de mais um rancheiro fazendo promessas que não podia provar. O relógio de bolso parecia mais pesado enquanto ele o verificava novamente. 11h45. Cada minuto que passava era outro prego no caixão de seus sonhos. O contrato do governo iria para outra pessoa, provavelmente Thomas Whitmore, do rancho Lazy W., seu maior concorrente, que vinha rondando esse acordo como um urubu havia meses. Whitmore adoraria ver Samuel Crawford fracassar, especialmente depois de Sam ter dado um lance mais alto pela melhor pastagem na primavera passada. Sam caminhou ao redor de seu cavalo, dando tapinhas no pescoço do garanhão enquanto pensava em suas opções. "O que você acha, Thunder? Devemos tentar correr assim mesmo?" O cavalo bufou e bateu o casco no chão, como se sentisse a angústia de seu dono. Mas mesmo Thunder, tão rápido quanto era, não conseguiria levar Sam e todas as amostras pesadas pelas 15 milhas até Silver Ridge a tempo da reunião. O vento voltou a soprar, agora mais frio, trazendo consigo o inconfundível cheiro de chuva. Sam olhou para o céu cada vez mais escuro com um sentimento crescente de pavor. Aqueles não eram apenas nuvens de tempestade, eram massas negras rolantes, do tipo que trazia enchentes repentinas e transformava córregos secos em torrentes furiosas. Se a chuva começasse antes que ele conseguisse se mover, ficaria preso ali até de manhã, e talvez mais. Ele começou a puxar ferramentas da carroça, ainda nutrindo a esperança tola de improvisar uma roda temporária. Mas, enquanto vasculhava sua pequena coleção de corda, um pequeno machado e suprimentos básicos, a inutilidade da situação ficou evidente. Ele era um rancheiro, não um carpinteiro de rodas. Mesmo que tivesse a habilidade, não havia madeira suficiente em toda a carroça para fabricar uma roda nova, e muito menos algo que suportasse o peso de sua carga. "Pense, Crawford. Pense", ele murmurou para si mesmo, andando de um lado para o outro ao lado da carroça mutilada. Em todos os seus anos de negócios, nunca havia deixado de cumprir um compromisso. Sua palavra era sua garantia, e sua reputação de confiabilidade havia aberto mais portas do que seu dinheiro jamais poderia. Os homens confiavam nele porque ele cumpria suas promessas. Com sol ou chuva, no inferno ou na maré alta. A ironia não lhe passava despercebida. Ali estava ele, um dos homens mais ricos do território, tão impotente quanto um novato recém-chegado no trem de colonos vindo do leste. Todo o seu sucesso, todo o seu planejamento cuidadoso, toda a sua preparação meticulosa, e ele seria derrotado por um pedaço de madeira e alguns raios de metal. Sam pensou em Eleanor, no que ela diria em um momento como aquele. Ela sempre fora prática, a voz da razão quando seu orgulho ameaçava atrapalhar o bom senso. Às vezes, Samuel, ela costumava dizer, "O Senhor nos humilha justamente quando pensamos que já entendemos tudo." Ela provavelmente diria que perder um contrato não era o fim do mundo, que haveria outras oportunidades.
Mas aquilo não era só sobre dinheiro, e embora perder o contrato fosse doer financeiramente, era sobre provar que o rancho Double Eagle era a melhor criação de cavalos do Sudoeste. Era sobre construir um legado que duraria além de sua própria vida. Algo que deixaria Eleanor orgulhosa, se ela pudesse vê-lo de onde quer que estivesse. As primeiras gotas de chuva começaram a cair em grandes e pesadas, atingindo o solo poeirento com impactos audíveis. Sam levantou o rosto para o céu, sentindo a umidade em sua pele marcada pelo tempo, e por um instante quase se deixou levar pelo desespero. A tempestade estava chegando, estivesse ele pronto ou não, e não havia nada que seu dinheiro, sua influência ou sua determinação pudessem fazer para detê-la. O tempo estava se esgotando, e Samuel Crawford, e mestre de suas terras, controlador de seu destino, e nunca se sentirá tão impotente em toda a sua vida. A garoa estava se tornando constante quando Sam ouviu algo inesperado cortando o assobio do vento. Vozes. Vozes jovens, carregadas pela brisa vindas da trilha atrás dele. Ele se virou, semicerrando os olhos contra a escuridão crescente, e viu 3 pequenas figuras caminhando pela estrada empoeirada. À medida que se aproximavam, Sam conseguiu distinguir melhor seus detalhes: 3 crianças, nenhuma parecendo ter mais de 14 anos, andando com a confiança de quem conhecia bem aquelas trilhas solitárias. Usavam roupas simples e remendadas, o tipo de roupa que falava de tempos difíceis e de remendos cuidadosos. O mais velho, um garoto de cabelos loiro escuros saindo por baixo de um chapéu gasto, carregava um saco de lona no ombro. Ao lado dele caminhava uma garota de cabelos ruivos trançados, com um vestido limpo, porém esmaecido por tantas lavagens. O mais novo, e um menino sardento que não devia ter mais que 10 anos, ensaltitava despreocupado, aparentemente alheio à tempestade que se aproximava. O primeiro instinto de Sam foi desconfiança. No território, aprendia-se rápido a ser cauteloso com estranhos, e especialmente quando se carregava objetos valiosos. Mas, quando chegaram mais perto, ficou claro que eram apenas isso e crianças. Seus rostos eram abertos e curiosos, não calculistas nem ameaçadores. Ainda assim, o que aquelas crianças estavam fazendo ali, sozinhas, a quilômetros de qualquer assentamento? O garoto mais velho viu a carroça quebrada primeiro, apontando para os outros 2. Eles pararam cerca de 6 metros antes. Os 3 se juntaram, analisando a cena: o homem bem vestido, a carroça cara inclinada num ângulo estranho, e os restos espalhados da roda. Moço, e chamou o menino de cabelo claro, sua voz carregada de preocupação genuína: parece que o senhor está com um problema aí. Sam se endireitou, limpando a chuva do colete. De perto, percebeu que, apesar das roupas gastas, as crianças estavam limpas e bem cuidadas. A menina tinha olhos castanhos inteligentes, que pareciam captar tudo ao mesmo tempo, enquanto o garoto mais novo observava tudo com uma curiosidade brilhante. Isso é pouco, filho, e respondeu Sam, a voz rouca de frustração. A roda quebrou de vez, e eu tenho um compromisso importante. A menina deu um passo à frente, examinando a roda quebrada com uma avaliação prática que surpreendeu Sam. É uma quebra feia, disse ela, a voz suave, porém segura. Os raios estão todos destruídos. O senhor vai precisar de uma roda nova inteira para consertar isso direito. Sam assentiu, sombrio. Foi o que imaginei. Vocês não deveriam estar aqui com uma tempestade chegando. Onde estão seus pais? Os 3 trocaram um olhar que Sam não conseguiu interpretar completamente. Havia algo ali que não exatamente vergonha, mas uma espécie de aceitação resignada, típica de quem aprenderá lições duras cedo demais. Somos de Saint Mary's, em Silver Ridge, disse o garoto mais velho, simplesmente. Viemos à cidade fazer uns trabalhos pro Dr. Henderson, ajudando ele a mover uns suprimentos. Eu sou o Jake. Essa aqui é a Molly, e o pequeno é o Tommy. Órfãos. Sam sentiu uma pontada inesperada de algo. Não exatamente pena, mas reconhecimento. Ele também já estivera sozinho no mundo, embora não tão jovem. Aquelas crianças estavam sobrevivendo num mundo difícil contando apenas com a própria inteligência e com qualquer bondade que os estranhos pudessem lhes oferecer. Bem, Jake,
Sou Sam Crawford, disse ele, tocando a aba do chapéu. Agradeço por terem parado, mas não há muito que alguém possa fazer com essa roda. É melhor vocês seguirem para Silver Ridge antes que a tempestade realmente chegue. Tommy, o mais novo, vinha estudando a carroça com a intensidade que só as crianças têm. De repente, ele falou: Sr. Crawford, a gente ajudou a consertar a roda da carroça do velho Pat mês passado, quando ela quebrou perto da igreja. A Molly é muito boa com ferramentas. Molly lançou ao garoto um olhar de aviso, mas Jake já estava balançando a cabeça de forma pensativa. O Tommy tem razão. A gente já consertou muita coisa lá em St. Mary's. A irmã Margaret diz que somos bem habilidosos quando realmente queremos. Sam olhou para os três. Aquelas pequenas, improváveis, figuras que tinham aparecido do nada naquela trilha desolada. O bom senso dizia que crianças não conseguiriam resolver um problema que estava além dele. Mas algo na sinceridade dos rostos deles o fez hesitar antes de recusar a oferta. Jake largou o saco de lona no chão e deu a volta na carroça, examinando o estrago com olhos surpreendentemente experientes. Vamos precisar de algo para usar como alavanca para levantar a carroça, disse ele, assumindo o tom confiante de quem já resolvera problemas antes, e vamos precisar de madeira para fazer uma roda improvisada. Sam observou, atônito, enquanto as três crianças começavam a trabalhar com a eficiência de uma equipe treinada. Molly ajoelhou ao lado da roda destruída, separando os raios quebrados e examinando o aro de metal, que por milagre permanecerá intacto. Seus dedos pequenos percorreram o ferro curvo, procurando rachaduras ou fraquezas. O aro ainda está bom, e anunciou. Se a gente conseguir madeira reta suficiente algo para amarrar, talvez dê para fazer algo que aguente até a cidade. Tommy já havia saído da trilha e voltava arrastando galhos secos em direção à carroça. Tem muita madeira boa lá perto daquelas pedras. Gritou ele, empolgado com a aventura. Alguns desses pedaços são bem retos. Sam ficou parado por um momento, espantado com a disposição imediata deles em ajudar. Agora esperem um minuto, e começou ele. Eu não posso pedir para vocês? O senhor não pediu, interrompeu Jake, com um sorriso. Nós oferecemos. E, além disso, a irmã Margaret sempre diz que o Senhor nos coloca onde somos necessários, e parece que o Senhor precisa da gente agora. A chuva já caía com mais força, mas as crianças não davam atenção. Molly havia tirado um pequeno, porém bem cuidado canivete do bolso e já descascava os galhos que Tommy trouxera, testando cada pedaço para ver se era firme e reto. Jake encontrou um tronco morto resistente que serviria como alavanca. Sr. Crawford, disse ele, posicionando a alavanca improvisada sob o eixo da carroça, e vamos precisar que o senhor ajude a levantar. Quando eu contar até 3, o senhor empurra com força essa ponta enquanto Tommy e eu colocamos a roda no lugar. Sam seguiu as instruções do garoto, ainda impressionado com a naturalidade com que Jake assumirá o comando. Enquanto trabalhavam, as crianças conversavam entre si com facilidade. A coordenação deles mostrava que já tinham resolvido muitos problemas juntos antes. Molly trabalhava com habilidade impressionante, usando tiras de couro retiradas do saco de Jake para amarrar os galhos ao aro de metal. Seus dedos eram rápidos e firmes, criando nós apertados que aguentariam pressão. Não vai ficar bonito, disse ela, enxugando a chuva do rosto, e mais vai levar o senhor até onde precisa chegar. Onde você aprendeu a fazer isso? Perguntou Sam, genuinamente impressionado. A irmã Margaret diz que mãos paradas são oficina do diabo, respondeu Molly com um pequeno sorriso. Então ela nos ensina todo tipo de coisa útil. O Jake é o melhor com animais, eu sou boa com concertos, e o Tommy aqui escala qualquer coisa. Tommy abriu um enorme sorriso e subiu na carroça com agilidade, ajudando a guiar a roda improvisada para o lugar. Apesar do tamanho, ele se movia com confiança, sempre sabendo exatamente onde se apoiar. A roda improvisada era tosca, mas funcional. Galhos amarrados ao aro metálico com tiras de couro, tudo reforçado com mais amarrações ao redor do cubo. Não ganharia prêmio nenhum em carpintaria, mas parecia que realmente funcionaria.
Certo, vamos ver se isso dá certo, e disse Jake, recuando para admirar o trabalho. As crianças haviam trabalhado quase uma hora sob chuva, as roupas encharcadas, as mãos cobertas de lama. Sam testou a roda com cuidado, aplicando seu peso aos poucos. Para sua surpresa, ela resistiu. As tiras de couro chiaram levemente sob a carga, mas a estrutura permaneceu firme. Eu estou enganado, e murmurou ele, antes de se corrigir rapidamente, perdão pela linguagem. Tommy riu. A gente já ouviu coisa pior do velho Pat quando a mula dele empaca. Quando Sam prendeu Thunder novamente à carroça, sentiu um misto de gratidão e espanto. Aquelas 3 crianças órfãs haviam conseguido, em uma hora, o que ele estava certo de que era impossível. Trabalharam sem reclamar, na chuva, usando apenas restos de madeira e criatividade para resolver seu problema. A roda improvisada girou suavemente quando ele a testou. Funcionária. Ele tinha certeza disso. Sam se endireitou depois de testar a roda, a chuva pingando da aba do chapéu enquanto olhava para as 3 crianças que tinham acabado de realizar o que parecia um milagre. As roupas deles estavam encharcadas, as mãos sujas de trabalhar com madeira bruta e tiras de couro. Ainda assim, os 3 exibiam expressões de satisfação tranquila por um trabalho bem feito. Ele enfiou a mão no bolso do colete e puxou uma carteira de couro estufada de notas. Aquelas não eram crianças comuns. Eram órfãos, meninos e meninas que provavelmente nunca tinham visto mais do que alguns centavos de cada vez. O mínimo que ele podia fazer era recompensar a bondade deles. Pois bem, disse Sam, com a voz aquecida pela gratidão, não posso deixar vocês irem embora sem receber nada por isso. Ele tirou várias notas novas, mais dinheiro do que muitos adultos em Silver Ridge viam em um mês. Isto deve ser o suficiente para comprarem roupas decentes e talvez umas boas refeições. Jake deu um passo para trás, os olhos arregalados ao ver a quantia que Sam oferecia. Sr. Crawford, isso é dinheiro demais. É o que vocês merecem, insistiu Sam, estendendo as notas. Vocês salvaram meu negócio, talvez até minha reputação inteira. É o mínimo que posso fazer. Mas, para sua surpresa, Jake balançou a cabeça firmemente. Não podemos aceitar, senhor. A gente não ajudou o senhor por dinheiro. Molly concordou com um aceno, torcendo a água da trança. A irmã Margaret sempre diz que, quando você ajuda alguém, faz isso porque é certo, não pelo que pode receber em troca. Sam os encarou, incrédulo. No mundo dele, tudo tinha preço. Todo favor tinha expectativa. Toda bondade vinha acompanhada de interesses. As pessoas o ajudavam porque queriam algo, contratos, influência, conexões. E ali estavam 3 crianças que haviam trabalhado por mais de uma hora na chuva, resolvido um problema impossível e recusavam pagamento. Mas com certeza vocês precisam, começou Sam, e então parou. Ia dizer que precisavam do dinheiro, mas algo na recusa digna deles o fez repensar suas palavras. Com certeza sem temeres poderia usar a doação. Tommy falou pela primeira vez desde que terminaram o concerto. A irmã Margaret diz que já temos tudo o que precisamos, comida, camas e uns aos outros. Ela diz que querer demais é o que deixa as pessoas infelizes. Sam sentiu algo estranho crescer no peito e uma mistura de humildade e algo mais que ele não conseguia nomear. Quando fora a última vez que alguém fizera algo por ele sem esperar nada? Talvez quando Eleanor estava viva, mas ela era sua esposa. Essas crianças, entretanto, eram estranhas que não lhe deviam nada. Eu não entendo, disse ele baixinho. Vocês são órfãos. Devem precisar de coisas, roupas, livros. Talvez algo especial que queiram muito. Jake sorriu e, por um instante, pareceu mais velho do que seus anos permitiam. Sr. Crawford, já temos o que precisamos. E ajudar o senhor, bem, isso fez a gente se sentir bem. Fez a gente se sentir útil, sabe? Como se a gente importasse. Vocês importam, disse Sam, surpreso com a emoção na própria voz.
O que fizeram aqui? E eu nunca tive ninguém recusando pagamento por um bom trabalho. Molly deu um passo à frente, seus olhos castanhos sérios. Talvez seja porque a maioria das pessoas está trabalhando, não ajudando. Tem diferença. A chuva caía mais forte agora, e Sam sabia que precisava seguir viagem para chegar à reunião. Mas se viu relutante em deixar aquelas crianças extraordinárias. Elas lhe haviam dado algo mais valioso que uma roda consertada e lembraram-no de que a bondade verdadeira ainda existia no mundo e sem condições. Pelo menos deixem-me levar vocês até Silverridge, e ofereceu. Está chovendo muito, e vocês vão acabar doentes andando nesse tempo. As crianças trocaram olhares, e Jake assentiu com gratidão. Seria muita gentileza sua, Sr. Crawford. A gente agradece. Quando subiram na carroça, Sam não pôde deixar de se maravilhar com o que acabará de acontecer. Estava acostumado a controlar tudo, a pagar pelo que precisava e receber o que pagava. Mas aquelas crianças tinham virado seu mundo de cabeça para baixo, mostrando-lhe um tipo de generosidade que ele havia esquecido que existia. A roda improvisada manteve-se firme enquanto seguiam pelo caminho lamacento rumo a Silverridge. Mas os pensamentos de Sam não estavam mais na reunião. Estavam nas 3 crianças órfãs que tinham acabado de ensinar algo inestimável a um fazendeiro rico, o verdadeiro significado da bondade. A carroça seguiu firme pela chuva em direção a Silverridge, a roda improvisada resistindo. Apesar da lama, Sam se flagrou olhando de vez em quando para seus 3 passageiros, que se sentavam quietos na carroça, aparentemente contentes apesar das roupas encharcadas. Não reclamavam do frio nem do desconforto. Apenas observavam a paisagem passar, com aquela aceitação paciente de quem vive sem luxos. Então, vocês fazem bicos pela cidade? Perguntou Sam, quebrando o silêncio confortável. Sim, senhor, respondeu Jake. O Dr. Henderson paga pra gente ajudar a mover suprimentos e limpar o consultório. A dona Patterson, da loja, às vezes pede ajuda para arrumar as prateleiras. Nada muito chique, mas ocupa a gente e ajuda sem temeres a pagar as despesas. Sam assentiu, fazendo cálculos rápidos. Aquele tipo de trabalho rendia alguns trocados. Ainda assim, eles haviam recusado mais dinheiro do que provavelmente viam em um ano. Não fazia sentido. Não no mundo dele, onde tudo era medido em lucro e prejuízo. Ao se aproximarem da entrada de Silverridge, Sam avistou os prédios modestos da cidade. O campanário da igreja se erguia acima das outras construções, e ao lado, um prédio simples de 2 andares, devia ser o lar sem temeres para crianças. Parecia bem mantido, porém humilde. O tipo de lugar que sobrevivia mais por boa vontade do que por riqueza. Essa é a nossa casa, disse Tommy orgulhoso, apontando para o orfanato. A irmã Margaret já deve estar preocupada com a gente. Sam parou a carroça em frente ao Sem Temeres, e as crianças desceram, agradecendo rapidamente. Ele os observou enquanto corriam pela chuva em direção à porta da frente. Jake carregando o saco de lona. Molly ajudando Tommy a desviar de uma poça. Pouco antes de chegarem à entrada, Jake virou-se novamente. Boa sorte na sua reunião, Sr. Crawford, gritou o garoto. Espero que tudo dê certo para o senhor. Então desapareceram lá dentro, deixando Sam sozinho com seus pensamentos e o som constante da chuva batendo no telhado da carroça. Ele ficou ali por um longo momento, olhando para o prédio simples onde aquelas crianças extraordinárias viviam. Por uma das janelas, via luz quente de lamparinas e silhuetas se movendo lá dentro. Provavelmente a irmã Margaret os recebendo de volta, certificando-se de que colocassem roupas secas. Sam instalou as rédeas e guiou o Thunder em direção ao distrito comercial, a mente fervilhando com pensamentos estranhos e novos. A reunião com os oficiais do governo seria dali a 20 minutos, e ele deveria estar concentrado na apresentação, em fechar o acordo que garantiria o futuro de seu rancho. Em vez disso, só conseguia pensar em 3 crianças órfãs que tinham tudo a ganhar e nada a perder, mas que não pediram nada. O prédio do governo era uma construção sólida de tijolos, bem no centro da cidade. Sam parou em frente, satisfeito ao perceber que, apesar de tudo, chegará no horário.
A roda improvisada tinha resistido perfeitamente e melhor do que perfeitamente, na verdade. Levará-o até ali com segurança e pontualidade, o que era mais do que sua roda cara e feita sob encomenda havia conseguido. Dentro do escritório, Sam seguiu o protocolo da apresentação. Mostrou seus artigos de couro, falou sobre seus programas de criação, detalhou sua capacidade de atender às necessidades da cavalaria. Os oficiais ficaram impressionados, fizeram as perguntas certas, e ao final da hora, ele havia conseguido o contrato pelo qual trabalhará meses. Mas, ao apertar as mãos dos representantes e aceitar suas congratulações, Sam sentiu um vazio estranho. Aquilo deveria ser o auge de sua carreira, o acordo que consolidaria sua reputação e garantiria seu futuro financeiro. No entanto, tudo em que conseguia pensar eram 3 crianças que haviam trabalhado na chuva sem esperar nada em troca. Ao voltar para a carroça, Sam parou novamente em frente ao St. Mary's. O prédio parecia pacífico na luz suave do final da tarde, com fumaça saindo da chaminé e janelas iluminadas por um brilho acolhedor. Em algum lugar lá dentro, Jake, Molly e Tommy provavelmente ajudavam no jantar ou faziam suas lições, vivendo vidas simples com uma riqueza de espírito que o dinheiro de Sam não podia comprar. Pela primeira vez em 3 anos, desde a morte de Eleanor, Sam Crawford sentiu algo mexer dentro de si, em algo além de ambição e acúmulo. Aquelas crianças o lembraram de que havia mais na vida do que contratos e lucros, mais em ser humano do que aquilo que o dinheiro podia comprar. O contrato fora assinado no final da tarde, mas Sam descobriu que não conseguia deixar Silverridge. Em vez de voltar ao rancho como planejado, alugou um quarto no hotel e passou a noite caminhando pelas ruas silenciosas, a mente lutando com pensamentos que não o deixavam descansar. Sempre que tentava se concentrar em seu sucesso comercial, via as 3 crianças trabalhando na chuva, recusando o pagamento pela bondade que ofereceram. Na manhã seguinte, o dia amanheceu claro e frio, a tempestade tendo passado durante a noite. Sam levantou cedo e foi à sala de jantar do hotel, onde puxou conversa com os moradores locais durante o café. O que ouviu sobre o lar St. Mary's só aprofundou a inquietação que carregava desde o dia anterior. A irmã Margaret faz o melhor que pode, me explicou a Sra. Patterson, da loja geral. Mas é difícil manter aquele lugar só com doações. Aquelas crianças trabalham mais do que muitos adultos que conheço, e nunca reclamam de ter tão pouco. O Dr. Henderson, que havia empregado as crianças no dia anterior, concordou com um aceno grave. Belos jovens, todos eles. Jake tem um jeito natural com animais. Molly conserta qualquer coisa que você colocar na frente dela. E Tommy, bem, aquele menino poderia encantar as escamas de uma cobra. Mas eles merecem mais do que apenas sobreviver. Depois do café, Sam caminhou devagar em direção ao St. Mary's, sua decisão se solidificando a cada passo. O prédio parecia diferente sob a luz da manhã e não apenas humilde, mas carente. A tinta descascava das venezianas. Algumas telhas estavam faltando. Os degraus frontais cediam um pouco sob anos de uso. A irmã Margaret atendeu à porta e uma mulher nos 50, com olhos bondosos e mãos marcadas pelo trabalho. Ela olhou para Sam com curiosidade educada, reparando em suas roupas caras e na energia nervosa que parecia irradiar dele. Irmã Margaret, sou Samuel Crawford. Acredito que 3 de suas crianças me ajudaram ontem quando minha carroça quebrou. O rosto dela se iluminou em compreensão. Ah! O senhor é o cavalheiro de quem eles me falaram. Jake, Molly e Tommy voltaram para casa tão animados por terem ajudado a consertar sua roda. Entre, por favor. O interior do St. Mary's era limpo e bem organizado, mas o olhar experiente de Sam logo percebeu os sinais de quem faz muito com quase nada. Móveis desencontrados, porém bem cuidados. Arte das crianças cobrindo paredes que precisavam de nova pintura. O som de pequenos passos em corredores que provavelmente abrigavam mais crianças do que deveriam. Irmã, preciso lhe perguntar algo importante, disse Sam, a voz hesitante como nunca. As 3 crianças, Jake, Molly e Tommy, quais são as chances de adoção deles? Quer dizer. A expressão de irmã Margaret tornou-se pensativa e levemente triste.
São crianças maravilhosas, Sr. Crawford, mas encontrar famílias para crianças mais velhas é difícil. A maioria das pessoas quer bebês ou pequenos. Jake tem 14 anos, o que o torna praticamente um homem aos olhos de muitos. E os três são tão unidos, quase como irmãos de verdade. Separá-los quebraria seus corações. Sam assentiu devagar, enquanto peças de um plano começavam a se encaixar em sua mente. E se alguém quisesse adotar os três? O que isso exigiria? A freira o estudou cuidadosamente. Sr. Crawford, adoção é um compromisso sério. Essas não são crianças comuns. Elas são extraordinárias, mas também passaram por dificuldades. Elas precisam de um lar estável, alguém que entenda que amor não é algo que se compra. Eu entendo isso, disse Sam baixinho. Minha esposa, Eleanor, e eu sempre quisemos filhos, mas... Ele parou, respirou fundo e então endireitou os ombros. Ontem, aquelas crianças me deram algo que eu nem sabia que estava faltando. Elas me lembraram o que significa ajudar alguém apenas porque é a coisa certa a se fazer. A irmã Margaret ficou quieta por um longo momento. Eles estão na escola agora, mas voltam esta tarde. Gostaria de falar com eles? Essa decisão precisa vir do coração deles tanto quanto do seu. Sam assentiu, sentindo uma empolgação nervosa que não experimentava desde que cortejara Eleanor décadas atrás. Sim, eu gostaria muito. Mas irmã, há mais uma coisa. Este lugar precisa de reparos, melhorias. Se me permitir, eu gostaria de ajudar nisso também. Os olhos da freira se encheram de lágrimas. Sr. Crawford, o que exatamente o senhor está propondo? Sam sorriu, mais certo do que estivera em anos. Estou propondo dar um lar àquelas crianças. E garantir que este lugar possa continuar ajudando outras como elas por muitos anos. Naquela tarde, Sam esperou nervosamente no pequeno escritório da irmã Margaret enquanto o som das vozes infantis enchia o corredor. As aulas tinham acabado e St. Mary's estava vivo com a energia das crianças voltando para casa. Quando Jake, Molly e Tommy apareceram na porta, seus rostos se iluminaram de reconhecimento surpreso. Sr. Crawford! Exclamou Tommy, correndo até ele. A reunião deu certo? A roda aguentou. Deu sim, disse Sam, levantando-se com um sorriso. Melhor do que eu esperava. Na verdade, isso é parte do motivo de eu estar aqui. A irmã Margaret gesticulou para que as crianças se sentassem, o olhar gentil, mas sério. O Sr. Crawford tem algo importante para discutir com vocês três. Sam olhou para cada um deles, a maturidade cautelosa de Jake, a curiosidade inteligente de Molly, o entusiasmo aberto de Tommy, e seu coração se encheu de uma emoção que não sentia desde a morte de Eleanor. Ontem, vocês não apenas consertaram a roda da minha carroça. Vocês me lembraram do que significa ser uma família, ajudar uns aos outros sem esperar nada em troca. As crianças trocaram olhares, percebendo o peso do momento, mas ainda sem entender para onde aquilo ia. Estou sozinho há 3 anos, continuou Sam, a voz ganhando firmeza. Meu rancho é bem-sucedido, mas tem sido vazio sem alguém para compartilhar. Tenho pensado que talvez vocês três considerassem dar a um velho rancheiro a chance de ser a família de vocês. A sala ficou completamente silenciosa. Os olhos de Jake se arregalaram. A mão de Molly foi à boca. Tommy olhou de um para o outro como se não acreditasse no que ouvirá. O senhor quer dizer? Começou Jake, quase num sussurro. O senhor quer nos adotar? A todos nós. Se vocês me aceitarem, disse Sam simplesmente. Eu sei que não sou jovem e que tenho muito a aprender sobre ser pai, mas prometo uma coisa, vocês nunca vão precisar de nada, e sempre terão um lar no rancho Double Eagle. Tommy foi o primeiro a se mover, lançando-se dos braços da cadeira para os de Sam, soltando um grito de alegria. De verdade? Podemos ficar juntos? Ter uma família de verdade? Molly chorava agora, lágrimas de felicidade descendo pelo rosto. Sr. Crawford, o senhor tem certeza?
Somos apenas órfãos de 100 temeres. Sam se ajoelhou para ficar à altura dela, os próprios olhos marejados. Molly, vocês não são apenas nada. São 3 das melhores pessoas que já conheci. E eu teria a honra de chamá-los de meus filhos. Jake, sempre o protetor, deu um passo à frente com seriedade. E nossas tarefas aqui? A irmã Margaret precisa da gente. A freira riu entre lágrimas. Jake, meu querido, o Sr. Crawford também ofereceu ajuda para reformar 100 temeres. Vamos ter bastante apoio. E vocês 3 merecem um lar de verdade. Nas semanas seguintes, a transformação começou. Sam levou as crianças para o rancho Double Eagle, onde elas se maravilharam por terem seus próprios quartos, refeições regulares e todo o espaço que 3 jovens cheios de energia poderiam querer. Jake descobriu um talento natural para treinar cavalos. Molly tornou-se indispensável na oficina do rancho. E Tommy se autoproclamou chefe da moral, levando risadas a todos os cantos da propriedade. Fiel à palavra, Sam também financiou grandes melhorias em 100 temeres, novo telhado, pintura, encanamento moderno, instalações ampliadas e, mais importante, um fundo permanente que manteria o orfanato funcionando por gerações. 6 meses depois, sentado na varanda, Sam observava seus 3 filhos adotivos correndo com seus cavalos pelo pasto e se maravilhava com o quanto sua vida havia mudado. O contrato com o governo tinha sido um sucesso, mas isso empalidecia diante da alegria de ter uma família novamente. Jake gritou algo para Molly, que riu e acelerou o cavalo, enquanto Tommy soltava um grito de puro entusiasmo tentando alcançá-los. Naquela noite, reunidos para o jantar, Jake ergueu seu copo de leite num brinde. Há segundas chances, e a descobrir que família não é sobre sangue. É sobre escolher amar uns aos outros. Sam ergueu seu copo também, o coração transbordando. Há o melhor concerto de roda quebrada que já me aconteceu. E há 3 crianças que ensinaram a um velho que a maior riqueza não é o que você possui, é quem está esperando por você em casa. Lá fora, o pôr do sol do Arizona pintava o céu de laranja e roxo, iluminando o rancho Double Eagle, onde 4 almas tinham encontrado exatamente aquilo que procuravam desde o início.